Uma coisa que a gente precisa entender, Adam, sobre a violência é que o fator que mais reduz a violência não é a pena, mas é a certeza que vai ficar preso, entendeu? Se você, por exemplo, a gente vê hoje em dia aqui no Brasil, às vezes penas de 200 anos, 300 anos, mas a pessoa sabe que ela não vai ficar 5 anos na cadeia. Então, assim, não importa, se ela tivesse uma pena de 15 anos, mas ela tivesse certeza que ela ia cumprir 90% da pena, isso seria um terror para essa pessoa, mais do que a pena de 200 anos. Então, um dos aspectos que mais importam é a gente dar a certeza da perda da liberdade, porque existem três medos principais na vida, né? Perder a liberdade, perder a vida, né? E perder o grupo, vamos dizer assim, o grupo ao qual você faz parte. E no caso, às vezes, a pessoa tem mais medo de perder a liberdade do que perder, a própria vida, né. O que que tu me diz disso? Olha, eu acho que a sua tese tem muito sentido, porque ah, se você não acha que vai cumprir a pena, ela pode ser do tamanho que for. Exato. Agora, se você tem certeza que vai cumprir, inclusive eu queria entender por que você disse 15 anos e cumprir 90%, porque parece que a gente já está deixando a ideia de que o presidiário tem o direito de sair antes sempre, que é a É, regra no Brasil, e sim. já tomaram conta da nossa cabeça, e até quando a gente pensa no cenário hipotético, ah, 15 anos vai cumprir 90. Não, o meu cenário hipotético é 15 anos, vai cumprir 15. Mas aí que tá, é outra discussão que a gente precisa ter no Brasil, que é exatamente, que tipo de crime você cumpriu. Porque é uma coisa que, apesar disso estar contido, né, na nossa lei, assim, existem os crimes hediondos, existem os crimes de menor potencial de violência, enfim, existe diferença entre os crimes, né? Eu não sou advogado, mas eu entendo um pouco que eu sei que existe essa diferenciação. A questão é a seguinte: de fato, não existe uma separação muito clara assim de como a sociedade não, né? De como os poderes lidam com esse tipo de criminoso. Por exemplo, vou dar um exemplo interessante. Há poucas semanas estava na Câmara Federal um projeto que era um projeto sensato, leve, vamos dizer assim, de acordo com a nossa perspectiva, que fazia com que crimes hediondos, ou seja, aqueles crimes mais violentos, o criminoso tivesse que cumprir 80% da pena em regime fechado. Ou seja, para mim, para você, e eu tenho quase certeza que para 90% sei lá, 95% da população brasileira, eh, o criminoso teria que cumprir a pena inteira na prisão, em regime fechado, independentemente do comportamento dele. Bom, se ele teve um bom comportamento lá dentro da prisão, maravilha, mas ele cometeu o crime. Ele precisa cumprir toda a pena que foi comutada. Agora, esse projeto, que é um projeto leve, mesmo assim teve votos contrários da esquerda, que é um ponto que a gente vai entrar depois, né? Essa questão da cultura de como o bandido é visto. E é uma coisa que difere muito de como a sociedade vê o problema e como o establishment, o sistema, né? Aquelas pessoas que dominam de fato o sistema, estão entranhadas. E olha que não são nem a maioria na questão do poder político, mas é a maioria nas entranhas do poder, né? No deep state, né? Naquele estado É. mais profundo, são eles que mandam. É essa visão do garantismo, é essa visão de que o bandido é uma vítima da sociedade, de que ele precisa de uma chance, etc, etc. E aí a gente vê, né, como a gente estava ali pensando, dois casos emblemáticos sobre violência no Brasil que aconteceram. Se quiser falar um pouquinho a respeito.
Foram dois casos, um deles mais no nível macro, que foi a operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Teve mais de 120 mortes dos faccionados e 4 policiais, se não me engano. Tomou conta do debate público brasileiro, tanto que legislação passou em reação a essa operação. E no nível mais micro, o assassinato dessa aluna da UFSC agora, acho que nem faz uma semana ainda, que foi um caso mais único, mais específico, mas que também gerou muita revolta, muita tristeza, né? E eu acho que ambos os casos, apesar de serem coisas diferentes, têm um fundo em comum, que é a ideia de pensar o que é a violência, como lidar com a violência e o que reduz a violência. E eu acho Sim, que é aí que a gente tem que pensar com um pouco mais de clareza sobre o que significa violência e o que é o mundo que nós vivemos hoje. Porque talvez muitas pessoas não saibam ou não acreditem ou achem que tem algo de errado nessa frase, mas nós vivemos hoje num mundo mais pacífico e menos violento do que toda a história da humanidade. sim, Nunca sim. tivemos tão pouca violência no nosso dia a dia. Mas é E engraçado que a gente tem um aumento da percepção de violência. E eu acho que provavelmente isso se dá pela, vamos dizer assim, pela capacidade de espetacularização de alguns crimes, né? Uns crimes mais violentos, por exemplo, esse crime que aconteceu aqui em Florianópolis, né? Que acabou se tornando, é local, mas teve uma repercussão nacional. Uma moça estava fazendo uma trilha, a trilha do Matadeiro, que é uma trilha extremamente simples, urbana, turística, né? Não é uma trilha, não é como algumas trilhas aqui em Floripa que são extremamente, vamos dizer assim, ermo, né? É uma coisa difícil de passar. Não, a trilha inclusive calçada. E um bandido, um marginal, enfim, matou de forma brutal, cometeu violência sexual contra ela e matou de forma que deixou a cidade muito chocada, né. Todos os elementos do crime foram brutais, assim, a banalidade do mal, eu acho que esse termo que me veio na cabeça, assim, né, a banalidade do mal, a presença em um lugar extremamente corriqueiro, comum, que as pessoas passam, então, assim, todo mundo acaba, pensando: "Ah, poderia ter sido eu, poderia ter acontecido comigo". Eu passo ali, eu já passei ali com, sei lá, com meus filhos, enfim. Então todos esses elementos deram a esse caso uma moça com 30 anos fazendo pós-graduação, ou seja, no com tudo para viver ainda, né, assassinada dessa maneira e nessas circunstâncias. Só que isso gera, a gente está nesse primeiro ponto, né, que é o que que gera a violência, né. A violência, ela tem diversas raízes. Apesar de, como a gente falou, ela ter diminuído muito no mundo, e isso se dá muito pela estruturação do aparato repressivo, né. Todo o aparato repressivo fez com que alguns, vamos dizer assim, que alguns sujeitos com alguma tendência ao crime, por diversos motivos, pensem 2 vezes antes de cometer o crime, porque em lugares onde há a punição de fato, a pessoa faz um cálculo: "Eu vou cometer esse crime, mas talvez eu perca o contato com a minha família, talvez eu perca o contato com os meus amigos, eu fique preso", enfim, é o tal do desconto do futuro, né. Você pensa, se eu tiver alguma perspectiva de ter um futuro decente, minimamente, eu tendo a pensar 2 vezes antes de cometer um crime. Esse é um primeiro tipo de criminoso. O segundo criminoso tem a ver sim com questões biológicas até, entendeu? Predisposições, uma total falta de controle do sistema inibitório, ou seja, essa pessoa ela está
ela tende a ser mais violenta, até em situações normais, assim, verbalmente, né, ela tende a não ter controle sobre o que ela sobre os impulsos, e é uma questão importante, né, de porque, assim, o que que a gente essas pessoas, o que que a gente faz com elas? Elas não vão conseguir conviver em sociedade, elas não vão conseguir estar conosco, eh, de uma maneira de uma maneira produtiva, entendeu? Elas não vão conseguir. Então a gente vai fazer o quê? Correr o a gente vai correr o risco de ser violentado por essas pessoas ou a gente vai fazer alguma coisa, entendeu? Essa só vai ser o nosso grande drama quanto sociedade em relação a esse tipo de violência. Mas o mais importante é que a gente tende a trazer tudo para o emocional por causa dessa espetacularização da violência, e a gente não tende a pensar nos dados. A realidade dos dados é: temos menos violência. Agora, se a gente pensar no Brasil, o Brasil é um país mais violento do mundo, sem sombra de dúvidas. É o país que temos mais assassinatos por armas de fogo, é o país que, de certa maneira, por que que a gente é tão violento? Ou seja, vamos analisar o que na nossa estrutura, o que está faltando para repreender, a violência. Mas se você está pensando já em termos de repreender a violência, você já está com um modelo sobre a violência um pouco diferente. Porque eu vejo dois modelos, em geral, sobre como a violência é vista e tratada. O primeiro deles é o modelo do Rousseau, que é o modelo: o ser humano nasce bom, a sociedade o transforma em criminoso ou violento. Isso é um modelo. Outro modelo é mais robesiano. O ser humano nasce violento, perigoso, e só a sociedade e as instituições sociais que vão deixar ele menos violento, pacífico, vai pacificar o homem. Eu acho que entender a diferença entre esses dois modelos e qual deles é o modelo correto é a única forma que a gente consegue pensar em soluções para a violência e para o crime em geral. Eu acho que é esse o grande ponto que nós estamos falhando aqui no Brasil, porque nós seguimos o modelo do Rousseau, o modelo que a esquerda abraça há muito tempo, que é: o ser humano é a vítima da sociedade, a sociedade faz o crime, a sociedade faz a violência. É uma visão que eu digo que é muito próxima daquela visão de mundo hippie, John Lennon, Imagine All the People. Que todo mundo é bonzinho, todo mundo vai dar certo, é só a gente mexer em algumas coisas na sociedade que é malvada. A É minha engraçado visão que é muito mais esse robesiana. então, é engraçado, essa visão, porque geralmente quem vota na esquerda é a elite, não é o povo. E geralmente essas pessoas estão mais protegidas da violência, elas estão mais distantes da violência real, né. Tanto é que aquele no caso lá do BOPE no na Rocinha, foi na Rocinha, né? Não, não Que foi na Rocinha, foi foi no na foi na Penha e no Alemão. isso. No caso dessa incursão lá do BOPE, fizeram a pesquisa no outro dia, né, sobre as impressões que as pessoas que moravam lá na favela tinham sobre o caso, e todas apoiando a polícia, todos apoiando o que tinha acontecido. Por quê? Porque elas vivem a violência diária, elas vivem todo dia aquele inferno, entendeu? Elas têm que pagar o gás 2 vezes mais caro, porque tem que comprar com os faccionados, entendeu? Internet, todos os serviços, que antes pelo menos, né, que eram os serviços que elas tinham acesso, vamos dizer assim, que era o que o Estado não dava, o que o Estado não dava elas tinham acesso, agora nem isso, porque os faccionados tomaram isso. Então, essas pessoas que dominam o estado mais profundo, né, o sistema, vamos chamar de sistema, que eu acho que é mais talvez a melhor tradução de deep state seja o sistema, né. Elas são o que que é? É o pessoal do judiciário. É o pessoal dos promotores, o Ministério Público. Meu irmão, quanto é que essas pessoas ganham? É 70.000 por mês, entendeu?
Onde é que elas moram? Elas moram nos melhores lugares, elas estão andando de carro blindado, segurança, elas estão totalmente distantes, então para elas, a violência é uma sombra, é um personagem de Cidade de Deus, entendeu? É uma coisa estética. Ela e a apropriação estética da violência como por isso que muitas vezes me perguntam assim: "Ah, qual se você tivesse que escolher Cidade de Deus ou Tropa de Elite?". Eu acho que Tropa de Elite foi o maior acidente da história do cinema brasileiro. Eles não imaginavam o que eles estavam fazendo, né. O cara com um talento gigante, que era o Padilha, fazendo um filme, uma honestidade, eu considero que ele foi honesto no filme, fez um filme extremamente honesto e depois ficou desesperado com o resultado, né. Todos que participaram ali, o Wagner Moura, porque o resultado foi um filme extremamente honesto, e sim um filme que não passa, vamos dizer assim, a mão na realidade, na cabeça da realidade. E a gente vê no Cidade de Deus, apesar de ser uma obra-prima em termos cinematográficos, mas é um filme que ainda faz uma espécie de ainda tem um certo glamour, sabe, na criminalidade, no cri e eu acho que é diferente você explicar que uma pessoa, às vezes, se torna um bandido, porque sim, ela quer mudar de status, né. A gente estava falando antes da gravação, né, pra conseguir uma garota para namorar, é muito mais interessante, dentro daquele contexto, ela tá com um fuzil na mão, com dinheiro com dinheiro, do que ela tá ser atendente do McDonald's, entendeu. Voltar para casa com o uniforme do McDonald's. Então, quer dizer, tem uma questão de status aí, né, tem uma questão de status. E eu acho que, os filmes, acho que talvez às vezes, não diria que é inocente, mas confundem esse status e com um glamour que eles próprios aceitam como narrativa estética sobre o a violência, né. Então assim, pode falar. Mas no fundo, eu acho que a mesma lógica tá por trás, é o que faz esse filme existir desse jeito, que faz essa elite pensar. Mas eu acho que eu iria um pouco mais longe. Eu não acho que é só a elite que vive isolada da violência e esqueceu o que é a violência. Eu acho que a maior parte da sociedade já esqueceu o que é viver com a violência. A não ser nesses lugares em que realmente você tem esse conflito direto, onde você vive numa área Acho que não, dominada. cara. Eu acho que não. Acho que a gente tá no Santa Catarina, a gente perde um pouquinho dessa realidade. As pessoas, quando elas moram em estado violento, por exemplo, em cidades violentas e tal, elas passam o dia pensando em como fugir da violência, cara. Elas saem na rua e elas já ficam preocupadas se tem 2 cara numa moto passando na esquina. Então é uma tensão diária, só que obviamente, você vai absorvendo aquela tensão diária como se fosse algo cotidiano, porque você começa a viver aquilo todo dia, obviamente você "normaliza", entre aspas. Mas as pessoas não ficam na calçada, as pessoas não tiram o celular para olhar uma mensagem no meio da rua, as pessoas, principalmente às vezes as mais pobres, ficam já compram um celular falso para deixar à vista para o ladrão roubar o celular, que é falso, enquanto o celular de verdade está escondido. Então esse tipo de estratégia é extremamente comum, eh, em cidades que não são que são violentas, então assim, eu não eu isso aí eu discordo. Eu acho que tem essa elite, que é a elite que tem tempo, que tem dinheiro, que faz o debate, que manda, né, que está no sistema, essa sim está distante da violência, porque ela se isola da violência. Agora o povo não está assim, só em Santa Catarina talvez, em alguns lugares, em outros lugares no sul, no sudeste, mas norte e nordeste, por exemplo, em São Paulo, em alguns lugares, a pessoa tá vinculada à violência o dia inteiro, tá preocupada em não ser violentada. Sim, talvez você tenha razão. E, mas o que eu acho é que isso, viver num mundo tão pacífico, faz a gente esquecer a natureza violenta do ser humano. Então, Aham. você Sim, não isso tem que foi. perguntar por que existe a violência. Essa é a Aham. pergunta errada. A pergunta certa é por que existem lugares em que não há violência. Porque a Sim. violência é a norma. A violência é a regra no convívio humano ao longo do tempo.
E essa queda da violência foi tão forte que ela aconteceu em vários aspectos da vida humana. Por exemplo, a violência como educação do pai para o filho está em queda, sabe? Bater no seu filho para ensinar ele, isso diminuiu. A violência das punições que o próprio Estado e o Estado ao longo dos séculos usava para punir as pessoas que rompiam, que quebravam a lei, diminuiu. As punições no Império Romano, por exemplo, eram muito mais duras, muito mais violentas do que as punições que nós temos no nosso estado de hoje, porque esse trajeto da violência em queda é muito forte. A punição mais emblemática que o Império Romano fazia é a que nós lembramos até hoje da crucificação. E Extremamente violenta. lembrando que a crucificação foi uma suavização, porque antigamente eles empalavam. E quem não Isso. sabe o que é um empalamento, pesquisa na internet aí empalamento que você vai entender o que é violência. Então eu acho que na, a ideologia moderna esqueceu a natureza violenta do homem e por isso falha em ver, falha em reconhecer o trabalho que dá de construir instituições, de construir uma cultura, de construir todo esse aparato social que faz com que o homem naturalmente violento se torne menos violento. Sim, E é aí que porque a gente falha em uhum. colocar e em trazer isso para funcionar no Brasil também. Sim, porque a questão é as pessoas elas medem o mundo, e o mundo, quando eu digo toda a história, o mundo inteiro, pelo que ela vive. Se ela vive numa situação, por exemplo, de tensão, violência, ela vai achar, não, o mundo é muito mais violento hoje do que já foi, né? Porque ela não tá fazendo essa leitura a partir de livros, de leitura, não, ela está fazendo essa leitura a partir do emocional dela, do que ela vive, né? O fato da violência ter caído brutalmente no mundo, mas a percepção ter aumentado, também de certa forma, é um paradoxo desse aspecto, porque se as sociedades antigas conviviam com mais violência, aí a gente pode pegar alguns lugares do Brasil hoje, como eu falei, se alguns lugares as pessoas convivem com a violência diária, elas não vão achar que é mais violento ou menos violento, porque a violência faz parte do dia a dia dela. Agora, se a maioria vive com menos violência, então qualquer ato de violência vai ser muito chocante para essa pessoa, vai ser muito diferente. Logo, a percepção aumenta. Mas, assim, ó, tem alguns dados, eu posso ler alguns dados para ti, e aí depois a gente pode pegar algum deles para desenvolver? Dados que eu acho interessante, né? Esse daí a gente já falou, da violência caiu. 90% dos homicídios no mundo são cometidos por homens. Vamos segurar esse dado. A violência é, antes de tudo, uma disputa por status. Também vamos discutir isso daí, essa questão do status. A gente já falou que o fator que mais reduz a violência não é a pena, mas a certeza de cumprir essa pena, né, da punição. E aqui um dado que para mim é interessantíssimo, que é um pequeno grupo que comete a maior parte dos crimes violentos no mundo. Essa separação do que é um crime violento e de que é um crime, vamos dizer assim, diferente. Vamos só esclarecer isso de uma vez por todas. Na nossa opinião, que eu sei qual é a tua, e tu pode depois me corrigir se eu estiver errado, todos os crimes deveriam ser punidos com o maior rigor possível para dissuadir, na maioria das pessoas, a ideia de que elas não serão punidas se elas cometerem um crime, tá? Ah, tu foi sentenciado a 1 ano de prisão. Vai cumprir 1 ano de prisão. Tu roubou, sei lá o quê, vai cumprir. Então, da próxima vez, você sabe que vai aumentar a tua pena, porque tu vai ser reincidente, e tu sabe que vai cumprir essa pena inteira. Então, isso daí vai funcionar para boa parte da população como algo que vai dizer assim, opa, talvez eu não deva cometer esse crime, porque eu não quero ficar 3 anos longe da minha família. Beleza, esse é o ponto um, para crimes menos violentos. Ou seja, nós estamos dizendo aqui que toda pena deve ser cumprida, concorda?
Com certeza. E que tem que ter a garantia de que a pessoa que cometeu o crime seja pego, porque se não for pego, Sim. daí a pena não Agora, faz então, diferença. só isso para ficar claro, para a gente não parecer que nós somos garantistas também, que a gente está fazendo parte desse grupinho aí que está, de certa maneira, destruindo o Brasil, na minha opinião. É, a questão é, são crimes diferentes. Alguém que rouba ali alguma coisa pequena, ela pode ser dissuadida a não cometer o crime pela perda da liberdade. Lembrando sempre, gente, que prisão não é para ressocializar, não é para educar. Prisão é para proteger a sociedade do bandido. E eu não estou dizendo que o cara tem que viver no inferno, que a prisão tem que ser um lugar de tortura e tal. A prisão tem que ser um lugar, vamos dizer assim, minimamente possível de estar. Mas sim, ele vai sofrer. Ele está sofrendo a prisão, a falta de liberdade. Prisão não é lugar para ressocializar, é para proteger a sociedade daquele indivíduo que está cometendo crime. Isso se perdeu, entendeu? A sociedade é a que menos é. As pessoas que não cometem crimes são as que menos faladas, são as menos defendidas na nossa sociedade atual. Então, assim, essa é a primeira coisa. Segunda, existem crimes diferentes. O criminoso hediondo, aquele que comete um crime violento, os estudos mostram que é 5, 6% de todos os outros crimes dos criminosos. Ou seja, no universo de 100% de criminosos, 5, 6% são os criminosos que cometem mais de 50% dos crimes violentos. Isso no mundo inteiro. Quer dizer, é, se a gente conseguir prender essas pessoas e mantê-las lá por muito tempo, é um número muito pequeno de criminosos que faria uma diferença gigante na nossa qualidade de vida, em termos de violência. Então, quer dizer, não é uma coisa extremamente complicada de entender. Não é, Ada? Então, são três funções da prisão, né? Uma delas é a que tu mencionou, a dissuasão. Você deixa de cometer o crime porque você tem medo da punição que é a prisão. A outra delas é a separação física do criminoso, que o criminoso preso não vai continuar cometendo crimes, porque a ideia é que se você cometer um crime, a tua tendência de cometer um próximo crime, você já quebrou o lacre de não vou seguir a lei. Então, você vai para a cadeia e lá você não pode mais cometer crimes, a sociedade fica protegida de você, porque você fica isolado. Mas tem uma terceira função da cadeia e da prisão em geral que se tornou a função mais importante para muita gente que pensa sobre essas coisas e muita gente que toma essas decisões, que é a ideia que tu falou da ressocialização. Como se. E assim, é uma coisa tão infantilizada, como se o criminoso comete um crime, vai lá, faz um assalto à mão armada, aponta a arma para alguém e diz: me dá isso ou você morre. Daí o cara é preso, o juiz vai lá e olha para o criminoso assim: ah, muito feio, por que você fez isso? Você não pode fazer assim, senta aqui, vamos pensar agora no que você fez, e daí você vai aprender que é errado, tá? E daí depois você volta para. Quando você está lidando com gente adulta que colocou a vida de outras pessoas em risco, no mínimo, quando se trata de assalto à mão armada, e você trata como Infantilização, né, cara? Mas isso é um aspecto, eu não vou devagar, prometo, mas isso é um aspecto da nossa cultura que me incomoda muito, assim, sabe? Você vai num evento cheio de adultos, e aí a pessoa pede, ó, vamos fazer silêncio, que as pessoas vão falar aqui no palco. Sabe assim, a gente vive uma sociedade, e cara, e como isso está entranhado nas ideias, assim, né? As pessoas falam, não, porque o brasileiro, ele não tem condições de ter uma arma, porque nós não somos preparados para nada. Não, o brasileiro não pode ter voto como é que chama? O voto tem que ser obrigatório, porque o brasileiro ele não consegue, o brasileiro, coitado, ele é de outra espécie, ele não é a mesma espécie humana, entendeu? Ele é outra espécie, ele é um coitado. E isso migra, né? Lembra daquela juíza? Você de novo por aqui, seu danadinho. Ai, 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 hein, seu criminosinho. O que é que aconteceu com ele, Ada? a, ela falou, eu tenho exatamente a frase dela, numa audiência de custódia virtual, ela encontra o menino, ela fala assim: ô menino, você aqui de novo? Menino, se fosse meu filho.
Ai meu Deus, me ajuda a te ajudar. Essa frase é tão emblemática porque, além dessa infantilização, ela se refere a se fosse meu filho. Então, ela já coloca o criminoso, que era um homem adulto, que já tinha duas passagens por homicídio e tráfico de drogas, Sim. tinha sido preso por porte ilegal de armas. A audiência de custódia, ela trata ele como uma criança, uma pessoa infantilizada, e decide soltar ele na audiência de custódia porque a prisão não tinha sido legal, porque a polícia tinha invadido a residência dele sem um mandado judicial. Então esse cara que já tinha duas passagens, estava respondendo em liberdade por dois casos de homicídio e tráfico de drogas, foi solto novamente. E o que aconteceu? Eu descobri essa semana que esse menino morreu num troca de tiros com a polícia. Ou seja, a infantilização que essa juíza E pensou dessa olha pessoa. que louco. Se ele tivesse sido preso, talvez ele estivesse vivo, Sim, né? chega a ser irônico, né? Seja, chega a ser irônico. Se ela tivesse sido mais dura com ele, Isso. ele não tinha morrido nesse confronto E com. aí, e aí até cabe o paralelo com a criação de um filho, né? Se você é muito mole na criação de um filho, provavelmente vai dar um resultado ruim, entendeu? E se você às vezes é mais duro ali no momento em que precisa, pode ser que você salve a vida do seu filho, né? Que seu filho consiga ter algum futuro. É interessante esse paralelo, né? Que é o E isso mesmo paralelo acontece o tempo todo no judiciário brasileiro, na justiça brasileira. que é o Os outro caras têm paralelo que eu passagem, 3 4 5 20 70 passagens pela polícia e todas as vezes eles são soltos. Então, é como se não houvesse justiça quando ela funciona desse jeito. essa dissonância cognitiva, ou seja, essa falta de juntar o Lé com o Cré para ser mais, vamos dizer assim, claro, é o que me incomoda, sabe, cara? A hipocrisia de muitos atores políticos e do sistema me incomodam, assim, é o que mais me incomoda, na verdade. Voltando à história da moça aqui que foi assassinada, essa história me pegou muito, cara. Assim, eu estou mal até agora. Porque, eu não sei, é muito real, assim, sabe, é muito aleatório essa violência aleatória, que às vezes, assim, você, sei lá, você passa pelo meio de uma favela aqui no em Floripa, falando em Floripa, passa no meio de uma favela, cara, eu passo tenso. Quando eu passo ali no morro, sabe, assim, quando eu vou cruzar a cidade, quero cortar caminho, eu passo tenso. Eu tô num lugar que eu sei que está em disputa, né, vamos dizer assim, Hostil. e hã? Um lugar hostil. Um lugar que tem uma certa hostilidade, então eu passo tenso. Mas a pessoa não, sabe, indo fazer uma natação e passando por um lugar totalmente seguro na cabeça dela, entendeu? E acontece isso, é uma violência muito chocante. Agora, a reação a essa violência, cara, eu lutei muito para não fazer esse comentário, porque eu acho que tinha que ter um respeito, sabe, mas quando eu vi que estava todo mundo envolvido, né, tem na inclusive o marido estava lá envolvido nessas manifestações de grupos feministas, do PSOL, do PT, toda essa turma, inclusive dentro da universidade, no centro inclusive que eu dou aula, né, ela era do centro, ela fazia mestrado na literatura, no centro onde eu ministro aula. Mas quando eu vejo esse pessoal se manifestando, cara, me dá um pouco, assim, de raiva, eu tenho que dizer a verdade, me dá raiva, porque eles vão lá, fizeram a trilha, um gesto bonito, se você isolar o gesto, assim, é um gesto bonito, com cartazes pedindo justiça, pedindo que não aconteça mais, Ah, eu não acho bonito. não, eu acho bonito. Eu acho bonito se essas pessoas tivessem a condição de entender o que causa aquilo, o que causa, eh se fala muito no assassinato de mulheres, em proteger as mulheres, que as mu não queremos mais uma Catarina assassinada, queremos proteger as mulheres, mas na hora do vamos ver, o cara propôs um eh, um deputado estadual propôs sanções administrativas
para quem cometer violência. Sanções administrativas, Pelo amor de Deus. entendeu? Então, assim, não, mais iluminação, claro, iluminação é um fator que dá mais sensação de segurança, etc. Mas pelo amor de É Deus, uma vocês estão insanidade isso. é uma insanidade. Vocês querem que as mulheres não sejam mortas? Prendam eu não vou falar o palavrão, mas prendam esses marginais, esses bandidos, que fiquem 30, 40 anos presos. Aí você vai Fiquem para proteger as sempre presos. para sempre presos. E aí vocês vão proteger as mulheres. Voltando ao dado, são 5, 6% que cometem os crimes mais violentos. Prendam esses caras para sempre e você terá uma sociedade menos violenta. Olha, Agora, eu acho a ingenuidade um, uma falha uma falha muito grave. Eu não consigo ver esse tipo de manifestação pela paz que parte de uma premissa errada e ajuda a manter a violência acontecendo como uma coisa defensável. Assim, eu acho o que eu abominável quero isso. dizer é que eu acredito que parte das pessoas ali, elas estavam ali realmente chocadas, elas estavam ali realmente movidas por um sentimento, entendeu? É isso que eu quero dizer. Tem muito oportunista político, como, né, sempre houve e sempre haverá. Mas eu quero dizer que, no fim das contas, essas pessoas, se elas não tivessem ideologicamente contaminadas a ponto de não enxergar mais a realidade, elas sairiam de uma situação dessa pensando, cara, eu tô errado. Esse negócio de passar a mão na cabeça de bandido tá dando ruim. Acabei de perder uma amiga que eu poderia não ter perdido se eu tivesse uma postura diferente em relação aos bandidos. Mas essas pessoas nunca vão chegar nessa conclusão, porque elas partem da premissa errada. É Sim, impossível que elas cheguem sim. nessa conclusão, porque elas O- partem da premissa errada. Elas partem da premissa de que o cara que cometeu o crime, em algum momento da socialização dele, desde que ele nasceu até o dia em que ele cometeu o crime, a sociedade falhou com ele e por isso ele foi lá e cometeu o crime. Então eles acham que você tem que acabar com o patriarcado ou acabar com o capitalismo e daí você vai viver numa sociedade em que o crime não existe mais. Mas isso é uma ilusão tão perniciosa que eu não acho que dá pra eu não acho que dá para relevar uma coisa dessa assim, eu acho. É, e é sempre aquela questão, né? O capitalismo volta como o vilão de todas as coisas para essas pessoas. E, e aí, claro, se você for fazer uma análise, por exemplo, né? As facções sempre atraem jovens. Ali o jovenzinho com 13, 14 anos começa já a fazer parte da facção. E muita gente acha que é por questões financeiras, né? Por questões assim de sobrevivência. E na verdade não é. Se a gente juntar os dois dados, que é o dado de que a maioria dos crimes violentos são cometidos por homens, e, o fato de as facções atraírem os jovens, existe um senso de pertencimento muito forte, como a gente falou. Eu sou de qual tribo? Da que atende no McDonald's, ou eu sou da tribo que anda armado de fuzil, que tem dinheiro, que está dominando a comunidade, a favela? Atender no McDonald's nem te torna uma tribo, Nem inclusive. se torna uma A gente tribo, exato. Isso é um problema do individualismo moderno, é que você dá poucas possibilidades da pessoa pertencer a grupos. Então, um grupo como o Comando Vermelho cria uma identidade, cria uma série de símbolos de pertencimento, te dá uma visão de mundo, um plano de carreira, te dá tudo o Sim. que você precisa para viver em E sociedade, poder, porque né? Poder. Poder. Você tem uma arma, você manda no morro, e aí você imagina um cérebro jovem, né, sendo inundado ali por testosterona, naquele momento né, que o homem acaba, vamos dizer assim, querendo impor a sua presença física, a sua presença, né, querendo ser o macho alfa, essa é a real, né, querendo exercer a sua masculinidade, e aí você só tem essas duas escolhas. O ponto é, e aí é que está o irônico, é que, na verdade, não é o capitalismo que leva as pessoas a fazerem isso, é exatamente a falta de capitalismo. Porque
tudo que o Estado oferece é exatamente o que faz ele não conseguir, vamos dizer assim, sair daquela lógica, ele não enxergar que existem outras possibilidades para ele exercer a sua, vamos dizer assim, masculinidade de uma maneira saudável. Então, assim, o estado da segurança não tem. O estado da escola pública não é de qualidade o suficiente para ele enxergar um futuro. Da saúde pública, não tem. Não dá o título de propriedade daqueles lugares ali. Então, as pessoas não cuidam como deveriam porque não dá urbanização, a urbanização não existe nesses lugares. Então, quer dizer, tudo que o Estado oferece é o que faz essas pessoas escolherem muitas vezes o crime, porque elas enxergam ali a única possibilidade delas, vamos dizer assim, terem algum sucesso. Enquanto isso, em lugares onde o capitalismo é forte, pujante, são lugares muito menos violentos. Isso aí é dado, é só pesquisar. Lugares que têm livre mercado, que têm. Por quê? Porque as pessoas elas enxergam as oportunidades. Significa que não existe crime? Óbvio que não. Sempre vai existir crime, sempre vai existir corrupção. Isso não, isso é da natureza humana. Agora Sempre vai vai ter, existir violência também. sempre vai existir violência de todos os tipos. Agora os estados eles existem exatamente para coibir esse tipo de comportamento, né? Mas hoje no Estado brasileiro é o contrário. O Estado brasileiro existe para passar a mão em quem faz quem, né? Enfim, não preciso nem dizer em nível do colarinho branco, então nem se fala. Mas eu vejo um outro problema nessa questão, especialmente quando se trata de áreas dominadas por uma facção criminosa, como a gente estava falando agora do Comando Vermelho e da operação. Porque o que as pessoas que pensam no criminoso como vítima vão dizer ela é criminosa porque o Estado não deu oportunidades, não deu educação, não deu saúde, não deu a série de políticas públicas que elas imaginam que se existissem lá, a Uhum. pessoa não iria para o crime. Então eu Sim, acho que tem uma falha muito grave de raciocínio e, e de entender como que as coisas funcionam nessa lógica, porque você não pode esperar política pública de um lugar onde o Estado não tem o monopólio da violência. Toda política pública é posterior à pacificação do território pelas forças do Estado. Se você tem um lugar onde a polícia não pode entrar, você não pode exigir política pública alguma sim. daquele É só lugar. pensar nas guerras, né? Enquanto você está numa guerra, muitos países, como a Ucrânia, por exemplo, não fazem nem eleição, porque não tem como, vamos dizer assim, fazer uma disputa de poder pacificamente quando você está no estado de guerra, né? Tudo é posterior à pacificação do território. Então, se tem um lugar onde o CV não deixa a polícia entrar, não deixa o Estado entrar, ou deixa só quem é conhecido, aquilo não é território brasileiro. Na prática, aquilo não é território brasileiro. Você não pode exigir que o governo federal, que o governo do estado do Rio ou do município tenha políticas públicas eficazes para as pessoas que moram naquele território se ele não é pacificado. Isso não faz o menor sentido, é colocar a carroça na frente dos bois. A primeira coisa que você tem que ter, se você quer reduzir a violência, é ter o monopólio da violência na mão do Estado. Se você não tem isso, se você não tem o território pacificado, todo o resto É é, impossível. É e é uma impossível. ilusão, porque daí você fica Sim. preso na ilusão de que não precisa de polícia, não precisa de BOP, não precisa ir lá e Tu vai lidar com falando, o tu vai Comando falando, Vermelho. tu vai falando e eu só vou lembrando das frases do Tropa de Elite, né, cara? Não tem jeito. Tropa de Elite pra mim é um, assim, é tudo que eu li sobre comportamento violento, sobre sociologia da violência, o Tropa de Elite condensa naquelas frases maravilhosas, né? Tipo, o baiano tem consciência social, por exemplo, né? E daí vem com essas ideias, Imagine All the People, Aham. pularam várias delas logo depois da operação, como se ao invés de você ir lá e tentar dominar o território, que é o primeiro passo, se você quer ter pacificação, um Estado funcional, política pública, capitalismo, desenvolvimento, tudo isso vem depois da pacificação do território. Não. O que eles querem? Ah, tem que ter mais oportunidades de educação, tem que ter projeto de capoeira na favela, tem que levar
cultura e arte. Isso é uma É, loucura. Isso é uma não é loucura. assim que funciona. O que Não, funciona é, primeiro você pacifica o território, depois você pode pensar em toda essa parafernália posterior. e eu vi uma entrevista do presidente do El Salvador, que eu não vou, ele falando o seguinte, que quando ele virou presidente e começou essa guerra contra o crime lá em El Salvador, ele começou a entender assim, cara, como é que os outros estados deixam isso acontecer? Porque não tem, ele falou assim, não tem facção no mundo, não tem que aguente uma guerra contra o estado, entendeu? Ele falou, não dá, não dá, eles não vão aguentar. Porque o estado é muito maior, o estado tem recursos, não diria infinitos, né? Porque, mas eles têm muito recurso, eles podem remanejar ali, enfim, se for realmente uma prioridade, e sufocar o crime, né? Em termos de guerra mesmo, entendeu? De guerra, guerra. E essa incursão do BOP aí, tão famosa, mostrou que realmente uma semana do BOP contra esses criminosos, não sei se, entendeu? Se ia sobrar muita coisa dos criminosos. Então a pergunta que faz é o que que freia? E a gente sabe o que que freia. O que freia são as ONGs, o Ministério Público, o Judiciário, os políticos de esquerda. É isso que freia vamos dizer assim, a tomada do território, como você falou, entendeu? Porque eles vão lá, fazem uma incursão dessa e pronto, são semanas, meses, até anos discutindo quem que é o criminoso, se é o policial que foi lá ou se é o bandido que está armado lá jogando bomba com drone, entendeu? Granada com drone. Então, no Brasil, é essa trava. Eu começo a ver que esse sistema, dominado por uma minoria ele de elite, que vive na zona sul do Rio, que vive nos lugares mais ricos, com um carro blindado, é esse pessoal que está destruindo o Brasil, entendeu? Está destruindo o Brasil. É uma gente mimada, uma gente completamente sem noção da realidade e que, porque leu uns livros, acham que conseguem, entendeu? Como fez aquele policial. Eu acho que hoje há alguns avanços. Quando eu vejo aquele policial lá rasgando o currículo da socióloga lá, que é especialista no crime, aquilo ali me dá uma esperança de que assim, a sociedade finalmente vai reagir, né, contra os sociólogos, porque o sociólogo é o mal maior desse país, né? Sociólogos e educadores, né? E Mas eu assistentes acho, sociais. é, é, mas é muito claro para mim que o ser humano é violento, a violência é uma coisa que existe e que ela pode ser combatida. E a gente conseguiu fazer isso enquanto civilização, mas a gente ainda precisa fazer isso enquanto país. E o Brasil hoje é um país extremamente violento. Você compara o Brasil, a taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes no Brasil é de 20,6. Portugal, nosso colonizador, nosso opressor, primeiro opressor que veio para cá, tem uma taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes de 0,7. Quase não existe comparado com o Brasil. Ou seja, o lugar menos violento do Brasil já é considerado violência endêmica no mundo, entendeu? Nossos vizinhos argentinos, para comparar com um colega explorado da América Latina, Não, e bom, vale ressaltar. 4,5. Não, então, vale ressaltar. A Argentina passou e passa por décadas de problemas sociais em termos financeiros, crises e crises e crises, exatamente para dissuadir aquela ideia de que, não, a pobreza é que gera violência. A pobreza pode ajudar, mas a pobreza não é um fator preponderante para a geração da violência, né? Tem algo de cultural que a gente está discutindo até agora, que é essa ideia de que o crime o crime, primeira coisa, o crime compensa no Brasil, porque você não é punido, e segundo, o criminoso não tem culpa de ser criminoso. Então é o extrato ideal para surgir o crime, né? Mas continua. Se você quer comparar com um país pobre, a Índia tem uma população grande, é um país pobre também, taxa de homicídios
a cada 100 mil habitantes por ano, 2,8. É um décimo da brasileira. Compara com outro país grande, diverso também, que é os Estados Unidos, 5,8. Os Estados Unidos, comparado com a Europa Ocidental, é violento. E é quase nada comparado com o Brasil. Se eu não me A engano, gente fez o uma número, opção pela violência aqui. a violência endêmica, se eu não me engano, como eles chamam, violência assim que assustadora, generalizada, é a partir de 10 assassinatos por 100 mil habitantes, se eu não me engano. Se eu não me engano também, Santa Catarina hoje, que é o estado menos violento do Brasil, tem 9, alguma coisa. 9,2, se eu não me engano. Ou seja, Santa Catarina, que é o estado mais é, pacificado, vamos dizer assim, do Brasil, está perto de ter um número de violência endêmica. Então, assim, esse é o nível do país, entendeu? A gente vive num país extremamente violento, que não pune e que criou um sistema para passar a mão na cabeça de bandido, em resumo. Isso. Então, E enquanto a gente não mudar de ideia em relação a isso, enquanto a gente não tomar a decisão política de que o crime não é aceitável, vai continuar acontecendo e qualquer melhora que ocorra no Brasil vai ser por puro acaso, e não por decisão. é isso.